Pessoal, eu sou o professor Sérgio Silva e estamos aqui com mais uma aulinha para vocês, tá certo? O tema hoje nós vamos falar sobre a função orgânica álcool, ok? Bem, pessoal, nos álcoois faz parte das funções orgânicas oxigenadas, ou seja, são as funções orgânicas que contêm oxigênio. Mas hoje nós veremos apenas os álcoois, ok? Bem, os álcoois são compostos orgânicos que contêm a oxidrila ou a hidroxila, ou seja, o chamado OH. Agora, cuidado, para ser um álcool, a hidroxila precisa estar ligada diretamente a carbono saturado. Cuidado com isso aqui, quando vocês forem resolver questões aí de provas externas ou fazer alguma análise de alguma estrutura. Ok? O que é o carbono saturado? Só relembrando, carbono saturado é aquele carbono que faz apenas ligações simples. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um carbono que ele está fazendo uma ligação simples com outro carbono. A hidroxila está ligado a esse carbono, que é o carbono saturado. Aqui também, né, ó, mesmo exemplo, né, ó, esse carbono, ele é um carbono saturado, que só tem ligações simples. Aqui também, ó, né, está ligado a um ciclo hexano. Agora você tem que tomar cuidado com essas duas situações aqui, ó. Perceba que a hidroxila, nesse caso aqui, ó, ela está ligada a esse carbono. Esse carbono é um carbono saturado. Já esse carbono aqui, ó, não é um carbono saturado, ele é um carbono insaturado, porque aqui é o anel aromático, ele faz as ligações duplas. Então tomem cuidado com isso. Bem, aí, ó, como eu te disse anteriormente, ó, nem todos os carbonos apresentam nem todos os compostos que apresentam a hidroxila podem ser considerados álcoois, né? Por exemplo, esse daqui, ó, olha só, olha que hidroxila que eu acabei de falar, ó, ela está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Então, ou seja, esse aqui não é um álcool, esse aqui é um enol, tá? E aqui é a mesma situação que eu disse anteriormente, olha, perceba que a hidroxila está ligado ao anel aromático. Então, isso aqui não é álcool, galera, porque essa hidroxila está ligado a esse carbono, e esse carbono aqui, ele é um carbono que é insaturado, porque tem uma ligação dupla, é o carbono do anel, ok? Bem, os álcoois, eles estão presentes no dia a dia, né, jornais, rádio, televisão fala em álcool, né? Ele está se referindo a essa fórmula aqui, ó, C3H2, ó, que é o etanol, né? O álcool etílico. Né? Então, está presente em várias situações do nosso. Também está presente aí em solventes, perfumes, né? Nos combustíveis, né? Os automóveis que são flex hoje, né? E aí aqui nós temos o grupo funcional, né? Ó, são exemplos de álcoois, que tem um grupo funcional dos álcoois, né? A glicerina, que é usada em sabões, cosmético, tinta, né? Aditivo em alimentos. Os açúcares, como a glicose, sacarose, o amido, que tem na batata, na mandioca, a celulose, que está no papel, etc. Então, o álcool está presente no nosso dia a dia de forma que nós nem sabemos, talvez, né? E aí a gente tem as classificações. Esses álcoois, eles sofrem classificações. Eu vou classificar os álcoois de algumas maneiras, né? Uma delas, ela é de acordo com a cadeia carbônica, tá? Então, essa cadeia carbônica que eu tenho, essa estrutura aqui, ó, é o propan-1-ol, né? Aqui é o buten-1, but-1 é em 3-ol, álcool benzílico. Aí eles estão também classificados de acordo com o número de hidroxilas. Tá? Os monoálcoois, que possuem apenas uma hidroxila, os diálcoois, que possuem duas hidroxilas, ou oxidrilas, né? E os triálcoois, que têm 3 hidroxilas. Tá? 4 ou mais são chamados poliálcoois. Aqui eles são classificados de acordo com a posição das hidroxilas. Ó. Por exemplo, essa hidroxila aqui, ó, ela está ligada a um carbono primário. Aqui não tem um carbono primário. Ó. Então, se esse carbono é primário, né, que ele está ligando apenas com um carbono, é um álcool primário.
Nessa situação aqui, ó, perceba que a hidroxila está ligada a esse carbono. Então, é um álcool secundário, porque esse carbono ele está fazendo ligação com dois outros carbonos, tá? E aqui eu tenho o álcool terciário, ó, porque esse carbono aqui, ó, que a hidroxila está ligada, é um carbono terciário, porque ele está fazendo ligação com 1, 2, 3 carbonos. Tranquilo? E aí a gente vai para a nomenclatura, né? Ó, nomenclatura, galera, você precisa conhecer primeiro a cadeia principal, né? E o carbono que está ligado à hidroxila. Você precisa primeiro identificar se é um álcool, né? Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, não é álcool, tá? Iniciar pela extremidade mais próxima da hidroxila e o nome do álcool, que será o hidrocarboneto de cadeia principal, trocando por final OL. Por exemplo, nos hidrocarbonetos, tudo termina em O. Nos álcoois, tudo termina em OL, OL. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o metanol. Bem, se eu só tenho um carbono, começa com met, ó. Beleza? Porque a ligação é simples, né? E ol, porque ele tem a hidroxila ligada a um carbono primário, né? um carbono saturado. Isso me diz que esse álcool é um álcool, né? Então termina com ol. Então o nome dessa estrutura é metanol. Nessa outra estrutura, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, ok? Então, eu tenho 2 carbonos ligados à hidroxila, vai ser o etanol. Continuando aqui na nomenclatura, vou pegar um exemplo. Eu tenho essa estrutura. Galera, quando eu olhar uma estrutura como essa, o primeiro passo é eu olhar aqui, ó, a hidroxila. Bem, tem a hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples. É de suma importância você entender isso. Que a hidroxila precisa estar ligada a um carbono tem apenas ligações simples, ok? Então, olhei para a estrutura, localizei a hidroxila, vi que é um álcool, né? Então eu vou achar a cadeia principal, ou seja, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos ligados entre si. Então a cadeia principal é essa. Veja, eu circulei a cadeia principal, o que ficou de fora, vou chamar de ramificação ou função orgânica. Tá? Então perceba aqui, ó, vou numerar os carbonos. Quando eu numerar esses carbonos, eu vou começar aqui, ó, carbono 1, 2 e 3. Por que eu comecei aqui do 1? Porque eu vou começar do carbono que está ligado à hidroxila. Tá? Se eu começar daqui, está errado. Então, vai ser carbono 1, 2 e 3. Pronto, próximo passo eu vou localizar outra ramificação ali. O que ficou de fora da cadeia principal é ramificação. Que ramificação é essa? Um metil. Lembra no vídeo anterior que está fora da cadeia é ramificação. Então, está fora da cadeia principal é ramificação. Então, se só tem um carbono, é met, como é ramificação, termina em il. Então, o nome dessa ramificação é o metil. Quando eu começar a escrever o nome da estrutura, veja, aonde está esse metil? No carbono 2. Então, quando eu começar a escrever o nome da estrutura, eu sempre vou começar pelas ramificações. Então, lá no carbono 2, eu tenho o metil. Tranquilo? Aí o prop. Por que prop? Prop porque na cadeia principal tem 3 carbonos, ó. Tabelinha met, et, prop. Então, ó, prop porque são 3 carbonos. An porque as ligações entre esses carbonos são ligações simples. E ol. Por que ol? Porque a hidroxila está ligada ao carbono 1. Então, o nome dessa estrutura é 2-metil-propan-1-ol. Tudo bem? Outro exemplo. Olha só essa estrutura. Mesmo esquema. Primeiro você precisa fazer o quê? Ó? Localizar a cadeia principal. E nesse caso aí, ó, a cadeia principal, né, ó, ficou 2 situações do lado de fora. Ó. Essa daqui, ó, né, e aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. Bem,
Cadeia principal, numerei os carbonos. Por que eu comecei desse carbono aqui, ó, e não comecei desse? Porque eu vou começar pelo carbono que está pela extremidade que está mais próxima, que a hidroxila está mais próxima da extremidade. Então, essa hidroxila está mais próxima desse lado. Então, isso aqui me dá um caráter energético maior, então vou começar a numerar daqui, ok? Pronto, ó. Aí eu tenho ali ó, o metil, né, que está lá no carbono 4, eu tenho a hidroxila que está no carbono 2, tá? Tem hidroxila, termina em O. Então, agora eu vou começar o nome da estrutura. 4-metil. Por que 4-metil? Porque lá no carbono 4, eu tenho um metil. Bem? Pentan, o pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal, né? Pan, porque as ligações entre esses carbonos são ligações simples, tá? E lá no carbono 2, ó, eu tenho quem? A hidroxila. Então, se a hidroxila é um álcool, né, vai dar o caráter alcoólico, então vai terminar em ol. Então, ficou 4-metil, porque no carbono 4 eu tenho metil. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, porque esses carbonos da cadeia principal, as ligações da cadeia principal são ligações simples. E lá no carbono 2 eu tenho a hidroxila que dá o caráter alcoólico. Vejamos essa estrutura. Ó. Eu coloquei o nome dele aqui, ó, ciclopentanol. Galera, toda a estrutura aqui ó, fechada, ó, ciclo vai ser a própria cadeia principal. Ó. Então, ciclopentanol. Tudo bem? Olha essa daqui, ó. Percebam que agora ela tem um metil aqui, né? Ó. Então, eu vou numerar esses carbonos. E agora, eu vou começar de onde? Nesse caso aqui, eu vou começar a numerar da hidroxila, porque é um caráter alcoólico. Então, carbono 1, 2, 3. Por que eu saí do 1 aqui e coloquei esse aqui, o 2, e não vim para cá? Porque eu preciso considerar o caminho mais curto, tá certo? Então, ó, é do 1, 2, 3, né? Lá no carbono 3, eu tenho quem? Ó? O metil, percebem? E aí, ó, no carbono 1 eu tenho a hidroxila. Então, vai ficar lá no carbono 3, eu tenho metil. Ciclo, porque a estrutura é fechada. X, porque são 6 carbonos nessa estrutura. An, porque as ligações são simples. E no carbono 1 eu tenho o ol. Ou então eu posso colocar simplesmente 3-metil ciclohexanol. Bem, nesse outro aqui, ó, eu trouxe uma estrutura um pouco maior, né? Ó. Então, eu tenho uma estrutura maior, você perceba que aqui eu tenho duas hidroxilas, né? Ó. Então, primeiro passo, achar a cadeia principal. Quando eu achar a cadeia principal, né? Ó, próximo passo é numerar os carbonos. Então, numerei os carbonos, tá? E aí perceba que eu tenho os metis, um no carbono 5 e outro no carbono 7. E aí eu tenho as hidroxilas, uma no carbono 2 e a outra no carbono 4. Ok? Então vai ficar aí, ó, 5, 7 de metil, porque no carbono 5 e no carbono 7 eu tenho 2 metis, né? Aí vai ficar oct, porque são 8 carbonos. An, porque as ligações entre esses carbonos são simples. Aí no carbono 2 e no carbono 4 eu não tenho duas hidroxilas, então ficou 2,4 de ol. O nome da estrutura 5,7 de metil, octan 2,4 de ol. Ok? Galera, espero que vocês tenham entendido aí. Não esqueçam de deixar o seu like, inscrever-se no canal e até a próxima. Um abraço.